Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits e esta é mais uma videoaula. Sejam bem-vindos! E a videoaula de hoje tá show de bola, vamos falar mais um pouco sobre filtros ativos. O projeto de filtros ativos é sempre um tópico muito show, eu gosto bastante de abordar esse tema aqui no canal e o pessoal também aprovou bastante os vídeos anteriores. Se não assistiu ainda, assista, que já ensinamos a projetar diversos filtros ativos nas mais diversas topologias, com os nossos amplificadores operacionais. Na videoaula de hoje vamos projetar um filtro passa-banda de 3 estágios, um filtro passa-banda Salenky de ordem 6 e que conterá, como eu mencionei, 3 estágios, ou seja, 3 amplificadores operacionais ligados em cascata. Então vamos acompanhar o projeto. Let's get started! O software Filter Pro da Texas Instruments já está aberto aqui em meu computador. Já mostrei uma dica de software onde baixar e como instalar este aplicativo gratuito para projeto de filtros ativos. Hoje vamos utilizar ele para ganhar tempo e facilitar. Não queremos, então, matemática nesta videoaula. Vamos facilitar as coisas e projetar o filtro com as características que quisermos a partir aqui do Filter Pro. Vejam como é simples. Então, viemos aqui em New Design e aqui abrem os parâmetros. Então, vamos dizer que queremos um passa-banda, portanto, bandpass. Como podem ver, temos aqui passa-baixas, passa-altas, passa-banda, rejeita-banda e o passa-tudo. Então, vamos de passa-banda. Damos um Next. Vamos projetar o filtro para ter um ganho 10, ou seja, 20 dB, porque os circuitos reais sempre têm uma atenuação, como já vimos em diversas videoaulas. No circuito real acaba ocorrendo uma atenuação, então vamos prevenir com este ganho 10. Parâmetro este que podemos estar alterando facilmente. Pela topologia que vamos utilizar, muda pouquíssimos componentes no circuito para estar trabalhando com o ganho do mesmo. E como eu sempre menciono, outra grande vantagem dos filtros ativos é esta: podemos dar ganho no circuito. Aqui em Center Frequency, a frequência central, vamos pegar 5 kHz. Então, nosso filtro terá 5 kHz, a banda passante do filtro será de 5 kHz. Aqui no fator de Ripple, da banda de passagem, vamos deixar em 1 dB, que aproxima bastante aqui da realidade. Vamos utilizar uma aproximação Chebyshev, mas daqui a pouco veremos isso. Na largura de banda, vamos selecionar um valor de... Vamos deixar 100 Hz mesmo, para a largura de banda. E aqui vamos dar uma enforcada no filtro. Queremos um filtro bastante eficiente, então vamos pegar 3 kHz na banda de rejeição. Significa que terá um espaço de, no máximo, 2 kHz. Aqui a banda de rejeição no nosso gráfico, ele já vai mostrando todos os dados no gráfico, isso é bem bom aqui do Filter Pro. Ou seja, essa subida aqui, estamos dizendo que será no máximo 2 kHz. Como utilizaremos uma aproximação Chebyshev, ficará uma curva bastante bacana no sentido de rejeitar as frequências que não queremos. Veremos logo mais nas simulações a resposta em frequência desse filtro. E aqui está a característica que também vamos dar uma exagerada, por assim dizer, para que o filtro fique bastante eficiente. A atenuação da banda de rejeição, vamos pegar e colocar menos 90 dB. Significa que teremos uma atenuação abrupta na banda de rejeição. Consequentemente, a nossa curva aqui de subida e a curva de descida serão verticalizadas, nesta faixa de 2 kHz, entre o 5 e o 3. Parâmetros principais do filtro estão prontos, damos um Next. Vejam como é simples, já mostrei em outras videoaulas o Filter Pro, mas sempre é bom mostrar de novo. Então, é um recurso muito prático para projeto de filtros, assim de forma mais prática. E excelente alternativa para quem não gosta muito de matemática.
Vamos pegar uma aproximação Chebyshev 1dB, que nos dará um número de estágios igual a 13 e a ordem 6, como previsto. E vejam o fator de qualidade, fator máximo de qualidade, 202,3. Bem eficiente este filtro. Damos um Next e aqui vamos selecionar a topologia. Vamos pegar a Sallen-Key, que é bastante estável. Temos resistores de compensação, malha de realimentação. Desta forma, como vocês estão vendo, e essa é a topologia pertinente ao passa-banda. E utiliza poucos componentes. Se ele mencionou que seriam 3 estágios aqui, teremos 3 estágios como este ligados em cascata. Dando um Finish, ele monta o circuito para a gente. O filtro está montado e também está, vamos dizer assim, simulado. Vejam a resposta em frequência e a fase do filtro aqui em vermelho. Observando o módulo, que é a resposta em frequência, aqui em azul, teremos uma curva bem abrupta, então o resultado na prática vai ser bem interessante. Vamos, obviamente, testar isso lá no laboratório para comprovar. O show do Filter Pro também é esse Design Report, que é o relatório do projeto. Clicando aqui, ele já nos entrega o PDF pronto, com todos os detalhes, com a topologia do filtro montada, todas as características listadas, a resposta em frequência e o diagrama de fase. Aí está o relatório do nosso filtro também. Ele mostra aqui por estágio os componentes utilizados, então ele dá a lista de componentes para nós. Esse é o Filter Pro. Antes de mais nada, vamos comprovar se realmente está funcionando esse cara aqui, fazendo uma simulação em um software. Vamos primeiro fazer uma simulação virtual aqui no LT Spice. Também já ensinei vocês a baixar e instalar o LT Spice. Vamos pegar os componentes que precisamos, uma voltage. Pressionando F2 eu tenho toda a lista do Spice. Vamos pegar um op-amp. Então o amplificador operacional é ideal. F7 eu movimento o componente, Ctrl R eu rotaciono e Ctrl E eu dou um flip horizontal. Pressionando R eu tenho os resistores. E pressionando C no teclado eu tenho os capacitores. Como eu já disse em outros vídeos, o LT Spice é muito eficiente para os desenhos quando sabemos usar os atalhos dele. Então aprenda bem esses atalhos. F3 eu desenho as linhas do circuito. Pressiono G no teclado, eu tenho o plano de terra. G de ground. E praticamente temos o primeiro estágio já montado aqui no Spice. Temos esse resistor de realimentação. E R2 vem neste ponto aqui. Já vamos conectar a nossa fonte à entrada do circuito. Depois eu mostro como configurar isso. O primeiro estágio é esse. Eu vou montar os demais estágios e volto em seguida. Os estágios estão montados aqui no Spice. Vamos dar um F4 e pegar uma label, digitando output. Damos um OK, viemos aqui na saída. Então, esta é a label de saída. E vamos pressionar S no teclado e escrever a diretiva .lib ou pump.sub. Isso indica que estou utilizando o amplificador operacional ideal. Voltando aqui no Filter Pro, vejam que os componentes não são valores comerciais, não são todos valores comerciais. Temos que fazer uma aproximação para valores comerciais. R1, por exemplo, 45.02 kΩ, vamos colocar um resistor de 47K.
R3 e R2 são praticamente 330 ohms. Vamos utilizar este valor que é comercial. R4 é 500 ohms. Poderíamos utilizar um resistor de 470, mas para aproximar mais, vamos utilizar dois resistores de 1K em paralelo. Nesse caso aqui, pode ser assim. 1K já é comercial, e os demais aqui temos 22,73, então é 22 kΩ. Este também, 330 aqui para os dois. Novamente 2 de 1K neste ponto aqui, em paralelo, e aqui também. Temos que evitar o máximo de associações de resistores, porque, como sabemos, os resistores são fontes gaussianas de ruído térmico. Quanto mais resistores o nosso circuito tiver, maior o ruído térmico, ou o famoso ruído Johnson gerado. Isso pode ser um transtorno no futuro. Os capacitores, o Filter Pro já foi gente boa conosco e botou 100 nanofarad. Na realidade, a matemática foi, né? Então, só temos que adaptar estes resistores. Vamos para o Spice. Clicando com a direita aqui, eu coloco o valor, 47K, 330 ohms, 330. Aqui vamos simular como 500 ohms, o software permite isso, e aqui 1K. Os capacitores são 100 nanofarad, todos eles. Aqui é 22 kΩ, 330 ohms, 330 ohms, 500 ohms, 1K, 100 nano, só falta o último estágio agora e já completamos o circuito. Poderemos verificar a resposta em frequência dele finalmente, para comparar com o Filter Pro. Então, estes dois são 330, 1 kΩ, 500 ohms. Clicando com a direita aqui em V1, vamos em Advanced e pegar uma fonte senoidal, pegar uma amplitude de 500 mV, frequência de 1 kHz. Em amplitude AC, colocamos 1 e damos um OK. A princípio é isso, é só clicar em Run aqui neste bonequinho, simular por uns 10 milissegundos e em AC Analysis vamos selecionar como década. Número de pontos pode ser 10, frequência inicial 1, frequência final vamos colocar uns 100 kHz. Damos um OK, ele gera o gráfico, viemos na saída e a resposta em frequência é plotada. Dando um zoom aqui no nosso gráfico, vamos dar -1. Vejam que, embora projetemos o filtro para um ganho de 10, estamos em 0 dB, isso porque ele emula parte do sistema real do dispositivo. Aparentemente, a resposta de módulo e fase está coerente. Clicando aqui, temos o cursor. Vejam que estamos em 5,06 kHz, muito próximo da realidade, apesar de utilizar estes componentes em valores comerciais. Na prática, com certeza, teremos um desvio um pouco maior. Sabemos que na vida real a coisa funciona diferente. Mas aí está, o LT Spice simulando bacana o filtro passa-banda. Observando o Filter Pro, aí está a resposta em frequência e o diagrama de fase. Antes de implementarmos o filtro na prática, eu recomendo a escolha do operacional. Vou utilizar o CA3140, que permite trabalhar com frequências até 4,5 MHz e é um operacional BMOS, o que é uma característica bem interessante deste circuito integrado. O que significa isso? BMOS significa que ele apresenta transistores de efeito de campo e também transistores bipolares. É um operacional híbrido
com topologia semelhante ao 741, entretanto ele é BMOS. Na entrada do par diferencial apresenta transistores de efeito de campo, que traz como vantagem uma altíssima impedância de entrada, tipicamente 1.5 tera-ohms. É quase infinito. Vejam aqui, Very High Input Impedance. E sabemos também dos operacionais que a impedância de entrada idealmente deve ser um valor infinito. Aqui a pinagem do CA3140, precisaremos de 3 componentes como este. Sempre recomendo uma lida no datasheet, todas as características do componente estão aqui, é o manual de instruções dos componentes eletrônicos. Indo mais para baixo, temos então o diagrama esquemático interno do CA3140 e vejam aqui os transistores Q9 e Q10 são as entradas inversora e não inversora e são um par diferencial, um amplificador diferencial, como já vimos em uma videoaula, já aprendemos a fazer todos os cálculos de um par diferencial com espelho de corrente, que é exatamente o que temos aqui elaborado com Q11 e Q12. Entre outros recursos muito bem definidos aqui no datasheet do CA3140. Antes de ir para o laboratório, vamos simular então com o próprio dispositivo, e agora para isso eu recomendo sempre o Isis Proteus. Circuito já está todo montado aqui no Isis Proteus, montei para ganhar tempo, já coloquei valores comerciais para os resistores, peguei o CA3140, implementei este paralelo de 1K com 1K para dar os 500 ohms nestes pontos aqui. Estou alimentando com mais 12 e menos 12 volts os operacionais. Exatamente a alimentação que aplicaremos na prática no laboratório. Aí estão os 3 estágios ligados em cascata. Vamos vir aqui em Generator Mode, Sine, ligar na Input, pegar a mesma amplitude do LT-Spice, 500 mili, e a mesma frequência, 1 kHz. E na saída vamos colocar uma Voltage Probe. A resposta em frequência é plotada com este gráfico aqui, viemos em Graph Mode, neste botão aqui, selecionamos o gráfico Frequency. Agora é só arrastar a Output para a área do gráfico, duplo clique nele, referências, pegamos como referência a entrada, Input, vai simular de 10 Hz a 1 MHz, já está em intervalo de décadas, então OK, espaço no teclado e ele gera o módulo do filtro. Vejam que na vida real ele dará uma atenuação um pouco maior, uns 20 dB, mas isso vamos medir direitinho no laboratório. Talvez haja necessidade de mudar como parâmetro o ganho do filtro, o que vai mudar são esses resistores de entrada aqui. Se quisermos um ganho maior, temos que diminuir o valor destes resistores na entrada do filtro. Aí a vantagem de trabalharmos com Sallen-Key, pois não tem muito mistério, a topologia Sallen-Key é bastante estável e confiável também. Já podemos ver que estamos praticamente em 5 kHz e a atenuação aqui nos 3 está dando menos 86 dB, muito próximo do projetado no Filter Pro, que era esta faixa de 2 kHz e uma atenuação de 90 dB. Na prática deve ficar bem coerente e vocês verão uma atenuação abrupta na banda de rejeição. Circuito projetado, simulado no Spice, simulado no Proteus com componentes reais. Já selecionamos o operacional. O que está faltando? Testar isso na prática. Então, já sabemos o próximo passo. Venha comigo!
Então aqui está o nosso filtro ativo, estrutura Sallen-Key de 3 estágios. O nosso filtro passa-banda conforme o projeto. Podemos observar então de cara os 3 amplificadores operacionais utilizados, o CA3140, que é o BMOS ou BFET, como analisamos no datasheet dele. Estamos alimentando com mais e menos 12 volts, então uma alimentação simétrica da nossa fonte de bancada. Observem que cada operacional tem um par de capacitores de desacoplamento para a fonte positiva e para a fonte negativa. Isso é muito importante para evitar ruídos excessivos no circuito, ainda mais que estamos na protoboard. E aqui estão todos os componentes utilizados. Conforme dito na teoria, estamos utilizando aproximações comerciais para evitar ao máximo o ruído Johnson, né? As fontes gaussianas de ruído térmico que os resistores são. Então, aproximamos no valor comercial mais perto, né? Por sorte, o projeto deu valores bem próximos de comerciais e aplicamos aqui no circuito. A única associação que fizemos mesmo foram os 2 resistores de 1K em cada um dos estágios para proporcionar uma resistência equivalente de 500 ohms. Eles estão ligados em paralelo. E os demais capacitores também, o projeto no Filter Pro nos entregou então 100 nano. Aqui na entrada vamos variar a frequência do gerador para observar a banda passante da ordem de 5 kHz. Então o nosso osciloscópio canal 1 está ligado aqui e na saída o canal 2 do osciloscópio para monitorar então a resposta em frequência do filtro ativo. Então agora vamos analisar as formas de onda no osciloscópio digital e por fim faremos um teste ligando um amplificador na saída para escutar a resposta em frequência, por assim dizer. Então aqui está o osciloscópio digital, temos a entrada e a saída do circuito e como podemos ver, estamos numa frequência de 4.8 kHz e temos então a nossa saída senoide de entrada com uma pequena atenuação, como a teoria também já previa. Afinal, não estamos utilizando amplificadores operacionais ideais. Eles não existem na prática. Vamos variar a frequência do gerador e observem como ficou boa a resposta em frequência desse filtro. Eu vou baixar só um pouco e olha como atenuou abruptamente já a nossa saída. Estávamos em 4.8 kHz e agora 4.5 já deu uma atenuação bem considerável na saída. Vejam que baixou bastante a amplitude. Variando um pouquinho mais, ele praticamente deixou nossa saída zerada. E ainda estamos na ordem de 4 kHz, ou seja, 500 Hz. 500 Hz deslocado da nossa banda de passagem, já temos a atenuação máxima prevista pelo filtro, o que é muito bom. Baixando bastante, observem que não teremos nada na saída, conforme previsto. Então o projeto está funcionando adequadamente. Vejam que estamos numa frequência agora de 90 Hz e a nossa saída está então zerada. Vamos observar agora frequências mais altas. Então, passando novamente próximo da frequência de passagem, que era 4.8 kHz, essa pequena diferença obviamente se dá pelo fato de estarmos utilizando componentes comerciais em relação ao projeto, mas estes 200 Hz é um erro percentual bastante aceitável nesse caso. Então vejam aqui vamos chegar de novo no 4.8. Então temos a intensidade máxima do nosso sinal de saída e vou passar apenas um pouquinho, vamos aproximando e vejam como ele atenuou. Então novamente cerca de 500 Hz afastado agora para uma frequência mais alta, já temos a atenuação máxima do sinal de saída. Então este filtro realmente está muito bom, filtro Sallen-Key de 3 estágios. Avançando para uma frequência ainda superior, então vejam que a nossa saída não tem nada.
O filtro está funcionando adequadamente. Então o próximo teste que faremos é ligar um amplificador na saída para escutarmos a resposta em frequência, vamos dizer assim. Então observem que ligamos o amplificador à saída do circuito através deste jack aqui, deste plug P10, e já estamos escutando o ruído de 4.8 kHz. O amplificador está aqui, o gerador de funções está aqui, 4.800 Hz, e aqui estão as formas de onda no osciloscópio. Vamos variar a frequência então. Vejam que variando a frequência já não temos ruído nenhum. Um leve ruidinho de fundo. E agora em torno de 6 kHz está totalmente atenuado. Não há som nenhum. Vamos voltar para a frequência de passagem. Observem que há um ruidinho bem no fundo que vai se intensificar à medida que haverá maior amplitude na saída. 4.8, então estamos na intensidade máxima de sinal e agora baixando a frequência. Ele deu um corte abrupto e estamos com quase nada na saída. E agora baixando de 4 kHz, já não tem mais som nenhum. Então aí está. O filtro projetado passa a banda e pode ser utilizado tranquilamente em projetos de áudio. Filtro funcionando perfeitamente aqui no laboratório da WR Kits. Então esta foi mais uma videoaula do seu WR Kits Channel. Se é novo no canal, seja muito bem-vindo. É só clicar em se inscrever e dar o seu like para o vídeo para continuarmos com os nossos projetos, ensinando o pessoal também a criar os seus. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKits. Não preciso nem dizer que se restou qualquer dúvida sobre a videoaula de hoje, este projeto, deixe o seu comentário aqui no YouTube, o seu Save Our Souls, que iremos atendê-los assim que possível. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKits. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkits@wrkits.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kits. Robótica sem obstáculos.